Bom dia, bem-vindos ao webinário Greatech TriCalc e Advanced Design, hoje dedicado a um caso de estudo, realização de um modelo em tempo real, modelo esse de betão armado, realizado com o software TriCalc e complementado depois dentro do Advanced Design com um exemplo de uma abóbada em betão integrada no modelo proveniente de TriCalc. Sem mais demoras, vamos então passar para uma pequena introdução, normalmente introdução àquilo que é o conteúdo do webinário e também àquilo que são os softwares que vamos ter hoje aqui no nosso webinário. O software TriCalc é uma solução completamente integrada para o projeto de estruturas tridimensionais e engloba mais de 30 tipologias estruturais num único modelo com cálculo integrado numa única matriz de rigidez. Na sessão de hoje iremos ver essencialmente betão armado, mas é possível combinar betão armado com aço, alumínio, madeira e outros materiais no mesmo modelo. Advanced Design é também uma solução para dimensionamento de estruturas, para projetos de estruturas de betão armado, aço, madeira e alvenaria estruturais e possui capacidades de cálculo complementares para aquilo que são os projetos realizados em TriCalc. Nomeadamente, vamos hoje ver uma dessas capacidades através da utilização de abóbadas, neste caso uma cobertura em abóbada num edifício proveniente da modelação de TriCalc. Podemos desde já ver neste slide inicial o modelo que vamos realizar em tempo real. Temos do lado esquerdo o modelo em TriCalc, com a sua discretização por elementos finitos, e temos do lado direito o mesmo modelo recuperado em Advanced Design, inclusive com as suas cargas, e com a colocação de uma abóbada de cobertura ali na zona da entrada do edifício. Como vê, tentámos fazer um edifício com dimensões bastante significativas, em que podemos estudar a utilização de várias tipologias diferentes, nomeadamente vamos utilizar uma laje de fundação, vamos utilizar paredes aqui de canto, vamos utilizar ali uma simulação de duas caixas de elevadores e uma caixa de escadas, vamos aqui ter zonas curvas com pórticos a correr por fora, vamos ter aqui consolas de canto e uma consola na parte de trás do edifício com espessuras diferentes da laje interior, vamos ter lajes maciças vigadas e lajes fungiforme no último piso e vamos também ter, evidentemente, uma laje Cobiax, que é uma das novidades do TriCalc num dos pisos do nosso edifício, nomeadamente neste piso aqui por cima da zona de estacionamento. Vamos então avançar no nosso webinário e já agora, uma vez que fizemos uma apresentação muito breve daquilo que é o TriCalc, deixar aqui também para aqueles que estão connosco pela primeira vez um testemunho que é sempre importante deixar nestes webinários, que é o testemunho dos maiores especialistas em TriCalc, que são os nossos clientes, os nossos projetistas, vocês que estão desse lado e que fazem todos os dias trabalho com TriCalc e, portanto, que têm o prazer de partilhar com todos nós a experiência que têm no dia-a-dia ao trabalharem com o programa. Vamos ver aqui projetistas de Espanha, projetistas de Portugal, vamos ver também a avaliação a partir de uma universidade, a Universidade Europeia, nomeadamente o núcleo em Madrid, com o professor da área de BIM e com a professora de cálculo de estruturas a falar sobre o TriCalc. De realçar que ao longo desta apresentação vamos ver projetos reais, vamos ver um hospital na Arábia Saudita, a nave da Amazônia em Espanha, vamos ver moradias modernas com geometrias bastante desafiantes em termos de projeto estrutural também aqui, vamos ver essas moradias em modelo TriCalc, vamos ver essas moradias em construção e já finalizadas e, portanto, tem aqui muita informação para que possam saber então o que é o TriCalc e como os nossos utilizadores classificam essa utilização do software no seu dia-a-dia.
TriCalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. TriCalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma, portanto, única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa TriCalc valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de TriCalc y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do TriCalc tenha sido essencial? Acho que o TriCalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Ora, tivemos então aqui o testemunho dos nossos utilizadores, dos utilizadores de TriCalc, e vamos agora passar à nossa demonstração do webinário de hoje, começando pelo modelo a realizar em TriCalc. Nestes slides seguintes nós vamos ter uma visualização daquilo que é o modelo, o edifício, daquilo que é exigido em termos de modelação dentro do TriCalc e depois dentro do Advanced Design. Temos aqui o esquema do modelo que vai ser feito em TriCalc. Vamos ter aqui uma laje de fundação, vamos ter aqui os nossos pisos de betão armado, vamos ter paredes resistentes e vamos deixar aqui uns pilares com uma altura ligeiramente inferior aos pilares aos restantes pilares deste piso, para que depois no Advanced Design se coloque aqui uma casca, portanto uma abóbada nesta zona da entrada, uma abóbada curva, uma laje curva de betão, e portanto assim complementarmos este modelo dentro do Advanced Design com esse tipo de elemento. E as características dessa estrutura para aquilo que é o trabalho de modelação vão estar indicadas nos próximos slides. De referir, e isto é muito importante, que nós vamos neste modelo utilizar somente as ferramentas do TriCalc para geração deste edifício, deste modelo estrutural. No entanto, quero deixar aqui desde já bem claro que é possível trazer DWGs de arquitetura, DWGs da parte estrutural e definir estes elementos sobre esses desenhos de DWG. Quer sejam plantas, quer sejam alçados, cortes, quer sejam planos inclinados, nós podíamos ter esses DWGs associados aqui a planos no TriCalc e fazer a definição da estrutura dessa forma. Também era possível trazer para aqui fecheiros IFC, portanto eu posso fazer um modelo em Revit, por exemplo, guardar como um modelo BIM, com o formato IFC e abri-lo aqui no TriCalc. O TriCalc vai reconhecer os componentes estruturais, os componentes load bearing, nomeadamente os IFC columns, IFC beams, IFC slabs, IFC roof e IFC footings, por exemplo, para as sapatas e outros elementos mais genéricos que são reconhecidos pelo TriCalc como elementos estruturais, elementos que fazem parte da estrutura e, portanto, importados. Também era possível utilizar um outro método de introdução de dados, que é a recuperação de fecheiros DXF com a conversão daquilo que são linhas do desenho DXF em barras estruturais e pontos em nós da estrutura. E, portanto, se nós formos um bom operador de CAD e quisermos fazer o esqueleto da estrutura, portanto, tudo o que é elementos lineares dentro do AutoCAD e a exportar como DXF,
podemos logo no Tricalc ter esses elementos lineares definidos a partir desse mesmo DXF. Acresce a todas estas funcionalidades de definição de estruturas a possibilidade que temos de, utilizando assistentes dentro do Tricalc, criarmos naves industriais com uma produtividade e uma segurança extremamente altas, e portanto são assistentes paramétricos que nos permitem a cada passo do assistente verificar o parâmetro que estamos a editar e o modelo que está a ser criado. Tem inclusive a possibilidade nesse mesmo assistente de fazermos logo o carregamento da estrutura em termos de painéis e em termos de ações do vento. Temos também assistentes para estruturas de LSF, para estruturas de andaimes, para ligações entre perfis metálicos, que facilitam também em muito a introdução dos elementos estruturais. E temos também assistentes para estruturas treliçadas, nomeadamente para coberturas treliçadas com tubos, com estrutura tubular, por exemplo, que se vê às vezes nas coberturas dos aeroportos. De referir, então, que a opção por utilizar as ferramentas do Tricalc é exatamente para mostrar em funcionamento várias funcionalidades distintas do Tricalc durante esta apresentação. O único ponto de partida que vamos ter é o assistente de redes geométricas, o assistente de redes geométricas tridimensional, que nos vai servir de partida para fazermos o nosso modelo estrutural. E então eu vou começar aqui a explicar o que vou modelar no Tricalc. Então vamos aqui pegar no nosso desenho e vamos aqui assinalar algumas situações. Esta estrutura, como vocês veem, está definida com 6 vãos de 5 metros numa direção e 6 vãos de 4 metros noutra direção. Portanto, esses são os nossos pórticos principais, os nossos alinhamentos principais. Portanto, temos aqui um alinhamento, temos aqui 2 alinhamentos, temos aqui 3 alinhamentos, temos aqui 4 alinhamentos, temos aqui o 5º, o 6º e o 7º alinhamento. Ok? Portanto, temos aqui 6 espaçamentos de 5 metros, 7 pórticos nesta direção. Na outra direção temos então de 4 em 4 metros também pórticos que fazem uma malha de pórticos aqui no nosso modelo estrutural. Temos também uma altura de 3,5 metros para este primeiro piso. E, portanto, isto dá-nos a informação necessária para criarmos uma rede geométrica tridimensional que represente este primeiro piso e que seja o ponto de partida para a modelação da nossa estrutura. Depois vamos fazer, então, aos poucos e poucos, o acrescento dos restantes pisos, utilizando uma ferramenta de coordenadas relativas que se chama Geometria Nó Translação do Tricalc. E vamos também modificando a geometria, que passa depois a ter várias situações particulares, no nosso modelo. Também as secções dos pilares, que aqui começam com 1 metro por 30 centímetros, vão ser modificadas e, portanto, a partir de certa altura têm secções menores e, portanto, isso também vai ser tido em consideração aqui no modelo. Também de referir que temos aqui estas paredes que vão ter continuidade até ao topo do edifício, enquanto esta parede que aqui está vai terminar nesta cota. Portanto, serve só aqui para esta zona do piso 0. Relativamente aos elementos, portanto, as paredes de betão com espessura de 30 cm, os pilares 1 metro por 30 aqui não temos vigas ainda, porque a laje de fundação não vai ter vigas. A laje de fundação vai ter 80 cm de espessura e, relativamente às paredes, tanto 30 cm também de espessura como ali está e 3,5 metros, tal e qual como os pilares de altura. Temos aqui já uma informação complementar, que é, se eu quiser introduzir estas paredes neste piso, posso lançar logo as paredes para todo o edifício, indicando que quero uma altura de 3,5 metros, uma altura de 4,5 metros e 6 alturas de 3 metros. Portanto, se eu quiser logo introduzir esta parede até ao topo do edifício, bem como estas que aqui estão das caixas de elevadores e da caixa de escadas, eu posso utilizar esta informação para o fazer. Relativamente a esta caixa de elevadores, portanto, vamos ali ter 2 metros, portanto, o vão é de 4 até metade, temos a zona que é delimitada pela nossa caixa de elevadores e pela nossa caixa de escadas. Okay? Então vamos arrancar com esta situação. 6 vãos de 5 metros, 6 vãos de 4 metros e 3,5 metros de altura no nosso Tricalc. Temos aqui um modelo que já está calculado para depois analisarmos no fim, para não perdermos tempo com o cálculo, embora o cálculo com os elementos finitos de mais ou menos 1 metro, que é aquele que utilizamos,
para este cálculo, demora à volta de 10 a 15 minutos, já com o dimensionamento de armaduras e introdução da ação sísmica. Mas vamos então começar e fazer aqui o webinário, vamos chamar de 29/11/2023, live, ok? Para sabermos qual o fecheiro que estamos a utilizar. E portanto vou clicar aqui em aceitar, ok? E vamos à função de geometria, ao separador que dá acesso ao friso da geometria, escolher o assistente de redes geométricas tridimensionais. E portanto temos ali 6 vãos de 5 metros, e portanto é isso que aqui vamos introduzir, 3, 4, 5, 6. Temos 3,5 metros de altura e temos 6 vãos de 4 metros. Okay? E portanto chegamos aqui e fazemos a introdução também desses mesmos 6. Portanto temos ali 5, falta-nos 6. Vou dizer que à cota 0 os nós são livres, porque vou ter lá uma laje de fundação e o que vai contar como apoio da laje de fundação são as molas que irão ser colocadas em todos os nodos dos elementos finitos, portanto teoria de Winkler para simular o solo através de molas em todos os nodos dos elementos finitos, e a ligação das barras que existam vão ser rígidas ao nível deste modelo que vamos criar. E portanto, quando eu clicar em sim, vai-me aparecer aqui então a modelação dos tais alinhamentos que nós assinalamos aqui, os 6 vãos segundo X e segundo Z, os 6 vãos de 4 metros. Okay? E portanto agora temos a possibilidade de começar a fazer a modelação da nossa estrutura relativamente àquilo que é a restante configuração, como por exemplo a introdução da laje de fundação. Aqui não temos indicação da distância da laje de fundação, vamos assumir mais ou menos 1 metro, 1,20 m, mas, portanto, ela não termina logo no limite do pilar, para não criar uma zona de concentração de tensões ali, é sempre estendida um pouco para fora do conjunto da nossa estrutura. E temos também aqui paredes resistentes para serem introduzidas e, portanto, vamos também preocupar-nos com essa situação. Ora bem, vamos começar pelas paredes resistentes e fazer a laje de fundação no fim. Vou, entretanto, aumentar aqui o tamanho das letras e dos números para que se vejam melhor quando estivermos a trabalhar. Ok? E vamos então começar por fazer a introdução desta parede resistente que aqui está, que é a que engloba elevadores e escadas. Ora bem, se analisarmos, ela vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto vão a contar daqui. Vai ter a extensão de 2 vãos e aqui meio vão nesta direção. Portanto, o que eu vou fazer neste momento é 1, 2, 3, 4, procurar o quarto vão, 1, 2, 3, 4 e dividir a barra ao meio. Portanto, neste caso, a barra 51 que ali está, eu vou dividi-la aqui ao meio. Okay? Então, para isso, eu vou escolher uma função de barras, porque o que eu quero é modificar a barra, dividir a barra ao meio, e vou escolher dividir em 2 partes iguais. E vou clicar ali e tenho ali já um ponto de referência para introduzir a minha parede. E como a parede vai ter a extensão de 2 vãos, vou aproveitar e dividir também já aqui estes elementos para me servirem de referência para o lançamento da minha parede resistente. Ok? Deste lado vamos ter aqui também a mesma situação. Vamos ter aqui mais uma caixa de elevadores, esta que aqui está, e portanto eu necessito também de dividir estas barras em 2 partes iguais. Agora vou utilizar o menu contextual para vir aqui a funções de barra e escolher também o dividir em 2 partes iguais. Okay? Portanto, aquilo que eu necessito para fazer a introdução das paredes aqui está já definido, os pontos notáveis. Vamos agora preocupar-nos com aquela parede que ali está, que tem um vão e depois tem ali 2,5 metros. Okay? Portanto, este vão é de 4 metros, aqui vamos ter 4 metros, mas aqui nesta direção tem 2,5 metros, como está aqui, parede de betão com 2,5 metros mais 4 metros. Ora, 2,5 metros é exatamente metade também da distância que existe neste vão, mas podemos agora utilizar outra função. Fazer aqui um zoom e vou fazer a função de geometria barra dividir à distância. E, portanto, quando eu clico na barra, eu tenho a possibilidade de indicar a que distância que eu quero dividir a barra, neste caso a 2,5 metros, e de que nó, do nó 50. Ok? E, portanto, ali está.
Portanto, há várias formas, há várias ferramentas para conseguirmos fazer a divisão de barras, como vocês veem, podia ser dividir em duas partes iguais, dividir por módulos, 2,5 metros em 2,5 metros, ou esta função de dividir à distância de um determinado nó, nomeadamente como eu estou a fazer aqui. E, portanto, agora já tenho aqui os pontos notáveis para o lançamento das minhas paredes resistentes. Então vamos lançar essas mesmas paredes resistentes. Vamos regressar aqui onde tínhamos introduzido estes nós e vamos lançar a nossa primeira parede resistente. Portanto, mais uma vez, continuo no freeze de geometria, vou aqui a paredes resistentes, introduzir e vou definir a minha parede A com centro desde aqui até aqui. E agora carrego na tecla Escape e entro dentro da caixa de definição das características da parede. E vou chamar esta parede A no seu nível 0. Okay? Vou dizer que é uma parede que eu quero que esteja centrada a eixo. Vou dizer que a cota inferior não é a 3,5 metros onde eu cliquei com o cursor, mas sim a cota 0. E a cota superior, se nós formos aqui visualizar ou somar as alturas que aqui estão, portanto são 3,5 metros mais 4,5 metros, damos aqui 7,5 metros, 8 metros, mais 6 vezes 3, 18, 8 mais 18, 26, temos aqui 26 metros de altura no total. Então eu posso indicar aqui a cota superior logo da parede para lançar a parede toda de uma só vez, ok? Em todos os pisos. Os apoios vão ser apoios livres, a parede tem que se poder deformar com a fundação, com a laje de fundação, portanto a parede não vai estar encastrada e ela ser uma limitação à deformada da laje de fundação. Não, ela está apoiada na laje de fundação e, portanto, precisa de se deformar com a laje de fundação, portanto vai estar sem apoios livres para trabalhar com a laje de fundação. Vamos indicar que é uma parede de betão armado, podia ser uma parede de outros materiais. Vamos indicar que a sua espessura é de 30 cm. Okay? Vamos deixar aqui a sua densidade indicada, bem como o módulo de Young, que está em função do material que já tinha sido escolhido, que é de 30 por 3037, assim é que é. E não vou mexer, não vou alterar nada das outras opções, nada das outras características que aqui estão definidas. Portanto, vou aceitar e agora vou dar as cotas. E aqui nas cotas eu podia dizer se fossem todas as alturas iguais o número de alturas que eu queria para a minha parede resistente, ou posso aqui discretizar essas mesmas alturas. E então temos 3,5 metros, 4 metros e meio, e depois temos 6 alturas de 3 metros. E portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas de 6 metros. E portanto, quando eu fizer aceitar e fizer criar, vamos ter aqui a possibilidade de criar então a nossa parede resistente. E reparem que ela fica logo criada até ao topo do edifício. Ok? E portanto temos agora a possibilidade de introduzir as restantes paredes resistentes seguindo o mesmo procedimento. Portanto eu vou clicar neste nó e vou clicar neste nó e vamos ter aqui a nossa parede B. O programa guardou a informação em memória e temos agora a possibilidade de vir aqui às propriedades, confirmar que toda essa informação está guardada em memória e temos a possibilidade de vir aqui às cotas, verificar que também ficou guardadas as alturas das paredes e pedir então somente para criar a nova parede. E aqui está ela. Ok? Entretanto, temos a necessidade de fazer a parede intermédia. Vamos clicar aqui e depois na tecla Escape. Será a nossa parede C. Mais uma vez, não vai arrancar dos nós onde eu cliquei, mas sim da cota 0. E confirmar que as cotas estão todas guardadas, portanto, gerar a nossa parede resistente. Depois temos aqui deste lado também outra caixa de elevadores. Procedimento exatamente igual. Vai ser a parede D. Parte da cota 0 e aqui está a parede criada. Aqui reparem que eu não confirmei as cotas e as cotas, como está noutra zona, ficou
como uma parede única, não tem qualquer problema, vocês a qualquer altura podem fazer geometria, paredes resistentes, modificar, clicar na parede e alterar essas mesmas cotas. Portanto, em vez de ser uma cota única, poderão vir aqui dar então as alturas que pretendem para a vossa parede. Ok? E, portanto, com isso corrige-se o lançamento da parede. Vamos lançar também a nova parede aqui nesta caixa de elevadores. Aqui há a função de introduzir parede resistente. Mais uma vez, clicar nestes dois nós, tecla Escape, parede E, confirmar que as cotas estão cá, neste caso não estão cá todas introduzidas corretamente, colocar ali também a cota 0, que é a cota de arranque, ok? E fazer a introdução de 3,5, 4,5 e depois as 4 alturas, as 6 alturas de paredes. De referir que eu estou a aproveitar para lançar todas as paredes agora, mas podia fazê-lo piso a piso, ok? Nas propriedades, temos cá, as propriedades mantêm-se inalteradas, portanto, temos de utilizar essa mesma situação. Finalmente, o lançamento do último troço de parede aqui dos elevadores, depois falta a parte de trás do edifício. Vamos chamar então parede F, desde a cota 0 à cota 2600. As propriedades estão e as cotas aqui guardadas e vamos pedir então para criar. E portanto temos aqui as paredes criadas para o nosso modelo. Vou agora, em vez de estar a trabalhar aqui com a visualização total da estrutura, trabalhar no plano. Ele já me criou os vários planos com as várias paredes e portanto eu vou me deslocar agora para a cota 0 e trabalhar aqui na cota 0. Vou também pedir aqui um pré-dimensionamento qualquer, um pré-dimensionamento automático, só para termos aqui volume nas peças e poder trabalhar com uma vista renderizada com o modelo analítico por baixo. Ok? E portanto assim ter aqui a visualização, vou tirar daqui a representação das cargas, a visualização das secções dos pilares e também das paredes com a sua representação tridimensional aqui ativada. Ora bem, necessitamos, entretanto, de termos aqui definido a parede de canto, as duas paredes de canto e mais a parede ali do fundo da nossa estrutura. Então, para isso, eu vou ativar aqui uma função que se chama modo múltiplos planos, do Trical, que permite trabalhar com vários planos em simultâneo. E vou trabalhar na cota 0 e na cota 350 em simultâneo. Ok? Como vocês veem, tenho aqui as duas cotas visíveis. Posso procurar a perspectiva na qual eu quero trabalhar, aquela que me dê mais jeito para trabalhar. E vou, então, definir a parede que faz este L aqui e também do outro lado. Ora, o sistema é exatamente igual. Vamos aqui a geometria, vamos aqui a paredes resistentes, introduzir. E vamos então introduzir, nós temos a parede A, B, C, D, E, F. Vamos introduzir a parede G aqui. Daqui até aqui nós temos a parede G. Okay? Começa na cota 0 e vai até a cota 26. Temos aqui todas as cotas intermédias definidas e, portanto, aqui está a parede já nestes pisos. E se tivéssemos aqui a marca d'água do resto da estrutura, via-se também que essa parede já continuava até ao topo do edifício. Okay? Uma particularidade para estas paredes que estão aqui no exterior é que elas vão ter um posicionamento para o interior da estrutura e não a eixo. E, portanto, como estas foram introduzidas a eixo, esta também ficou a eixo. Eu vou agora ter a possibilidade de vir aqui a paredes resistentes e modificar o posicionamento da parede. E, portanto, quando eu clicar no posicionamento da parede, na função, vai-me aparecer a possibilidade de eu dizer que quero mudar o posicionamento da parede para a face. O posicionamento à face em vez de ser a eixo. E igualar o posicionamento em toda a altura da parede. E, portanto, quando eu fizer atribuir e clicar aqui, vejam que eu tenho a possibilidade, com o botão direito do rato, de ir variando os posicionamentos da parede até encontrar aquilo que eu quiser. Okay? Portanto, para o interior ou para o exterior ou a eixo, dá para alternar entre essas posições e, inclusive, para situações particulares, introduzindo aqui o valor em centímetros. Vamos agora introduzir as restantes paredes. Portanto, esta era a nossa parede G com o nível 0 e com o nível 1. Vamos fazer agora a introdução da parede H. Vamos dizer que a parede H vai desde aqui até aqui. Okay? Vamos dizer que o seu arranque é na cota 0 e vamos confirmar que as cotas estão aqui corretas.
O posicionamento também o posso colocar já para o interior, para não ter que fazer aquela modificação a posteriori. Portanto, vamos aqui clicar e vejam que está já posicionada para o interior. Okay? Vamos agora fazer a introdução das paredes aqui. Portanto, tivemos ali as paredes G e H. Vamos agora ter aqui a I e J. Vamos lançar a parede I aqui. Por exemplo, daqui para aqui. Okay? Vai ser a nossa parede I. Vai desde a cota 0. Vamos confirmar as cotas e vamos indicar que a cota de arranque é a cota 0. E o posicionamento já está interior, portanto é só mandar criar essa parede. Vamos agora criar a parede J, por exemplo, dali para aqui. Fazer aqui um zoom sobre esta zona para capturar ali melhor o nó. Okay? Vamos mais uma vez indicar que vai desde a cota 0, que é a parede J, okay? E que as cotas estão corretas e, portanto, pedir para criar, o posicionamento também já está interior, pedir para criar essa mesma parede. Ora bem, resta-nos então aquela parede ali do fundo, okay? Que só existe neste piso, portanto não vai até à cota superior. Então temos a possibilidade de vir aqui a geometria, paredes resistentes, novamente introduzir, clicar em 2 nós que definam a extensão da parede resistente. Vai, por exemplo, desde este nó. Desde este nó, eu vou desbloquear aqui o salto do rato para ter maior precisão ao selecionar nós. Vai desde aqui até aqui. Vai ser a parede L. Vai ter um posicionamento interior. Vai só até à cota 350 e arranca desde a cota 0. Portanto, em termos de cotas, só vai ter uma altura. Okay? Em termos de propriedades, mantém-se tudo igual, uma parede de betão de 30 cm de espessura. E, portanto, aqui está criada essa mesma parede neste nível. Okay? Ora, vamos desativar a visualização da cota 350 e ficar aqui só com a cota 0 para comparar com aquilo que temos no nosso modelo. E, portanto, todas as paredes estão agora aqui representadas. Vamos, por exemplo, aqui apagar as marcas que tínhamos neste slide. Esta parede, esta grande e todas estas estão já definidas aqui no nosso modelo estrutural. Os pilares estão também definidos, portanto falta-nos somente ao nível daquilo que é este primeiro piso, a introdução de uma laje de fundação com 80 cm de espessura. E é isso que vamos então fazer agora. Para o efeito, eu estou num plano de trabalho, vou rebater o plano de trabalho, colocar-me em planta, vou bloquear o salto do rato de 20 em 20 cm para conseguir fazer facilmente alinhamentos dos lados da laje de fundação e vou a geometria, laje de fundação, introduzir laje de fundação. Vamos introduzir 3 kN de carga permanente e 5 kN de sobrecarga na laje de fundação. Okay? Não vou utilizar esta terceira hipótese de carga. Vou indicar que não existem vigas na laje de fundação, portanto, viga de laje fictícia no seu contorno. Vou indicar que a espessura da laje é de 80 cm. Okay? E vou então introduzir essa laje de fundação. E vamos então fazê-lo, não temos aqui um DWG de referência, vamos fazê-lo a olho, dando aqui cerca de 1 metro, 1,20 m de distância aos pilares que transportam a carga para a fundação e às paredes que transportam a carga para a fundação. A introdução da laje é dada pelo seu perímetro. Depois de fecharmos o perímetro, carregamos na tecla Escape e damos 2 nós que definam a direção X das armaduras que vão ser colocadas nessa laje. E aqui está a laje de fundação já introduzida. Okay? E, portanto, o nosso termo de comparação neste momento é este com este que aqui está. Ora, o que é que está de diferente? As secções dos pilares e o posicionamento dos pilares. E, portanto, vamos tratar desse tema agora. Os pilares são pilares que têm secções de 100 por 30 neste piso todo. E, portanto, é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos a secções, definir secção, procurar um elemento de betão armado que tenha
uma secção de 100 por 30. A base de dados é aberta, eu podia introduzir secções novas se assim necessitasse, mas aqui está 100 por 30, aceitar e atribuir a todos os elementos que aqui estão. Okay? E, portanto, todos estes pilares passaram a ter 100 por 30. Agora, há alguns aspectos importantes. Reparem que nas caixas de elevadores não existem pilares, só existem paredes. Em todas as paredes, aliás, não existem nos limites pilares. Só aqui é que deixámos estes contrafortes. Okay? E, portanto, vou começar por eliminar esses elementos. Basicamente é uma função de barra, portanto, volta a geometria, barra, e cá está a função de eliminar barras. E, portanto, vou eliminar esta barra, esta e esta, que não são necessárias para o meu modelo. Vou também eliminar esta, e vou eliminar estas duas que aqui estão. Okay? Portanto, em termos de barras que aqui estavam a mais, nós temos a situação resolvida. De qualquer modo, há aqui ainda que corrigir o posicionamento dos pilares. Reparem que estes pilares estão a eixo e, portanto, saem fora do contorno da estrutura. Então, o que é que se passa com os nossos pilares? Os nossos pilares, uns são de canto e, portanto, têm que ter um posicionamento de canto. Outros são de fachada e, portanto, têm que ter um posicionamento à face. E, portanto, nós vamos corrigir essa situação para os nossos pilares. Como é que isso se faz? Com uma função que se chama geometria barra posicionamento. Há bocado vimos a geometria parede posicionamento. Esta é equivalente, mas para barras. Portanto, geometria barra posicionamento. Ok? Vamos escolher os pilares de canto primeiro e atribuir a este pilar que aqui está. E reparem que agora, com o botão direito do rato, eu procuro as posições possíveis. E, portanto, vou escolher este posicionamento de canto para este pilar. O que é que isto vai fazer? Vai fazer, em primeiro lugar, que este seja o posicionamento real do pilar. Mas vai fazer também que, se eu tiver que alterar a secção deste pilar, ela vai poder crescer para este lado e para aquele, mas nunca para fora dos limites do projeto, porque aquele ponto é fixo. Aquele ponto vermelho que ali está é fixo. Ok? Portanto, para já, orientou-me a peça assim e, se eu tiver que mudar a secção, pode crescer nesta direção e nesta direção, mas não para fora dos limites do projeto, porque aquele ponto é fixo. Ok? Agora vamos fazer o posicionamento dos pilares de fachada. E, portanto, vamos aqui novamente a geometria barra, posicionamento, e vamos escolher um posicionamento à face em vez de canto. E agora vou fazer esse posicionamento para uma série de pilares ao mesmo tempo, porque facilita-me. Então vou selecionar todos estes pilares que aqui estão e com o botão direito do rato, ok, procurar o posicionamento que eu quero. Cá está o posicionamento à face. Okay? E quero fazer o mesmo com estes pilares que aqui estão. Okay? Cá está o posicionamento que eu pretendo. E quero fazer o mesmo com estes pilares que aqui estão. Okay? Cá está o posicionamento que eu pretendo para estes elementos. Okay? Portanto, tenho a facilidade de fazer estes posicionamentos muito rapidamente. Faltou ali os da parede ali do fundo. É também um posicionamento à face e, portanto, abro uma janela e procuro o posicionamento que eu pretendo. Okay? E, portanto, agora temos aqui já os nossos pilares com as secções de 100 por 30 e com os posicionamentos corretos. E também os pilares que estavam mais eliminados. Okay? Portanto, temos aqui o modelo do nosso exercício, do nosso exemplo de hoje, do nosso edifício. Okay? E temos aqui depois o meu modelo estrutural. Há aqui um outro pilar que vai ter que ser reposicionado, que é este que aqui está, porque depois a estrutura cresce daqui para cima e ele vai ser posicionado também à face, ok? Aqui ao canto e ali à face, mas por enquanto vamos deixá-lo ficar assim e depois corrigiremos isso quando chegar à altura certa. Então vamos passar para o nível seguinte, ok? Podia, entretanto, se eu quisesse, renumerar, reordenar e verificar se a geometria estava correta, ok? Neste caso, geometria incorreta, tem aqui umas advertências e tem aqui somente dois avisos que impedem a construção da matriz de rigidez. Se eu recorrer à verificação de geometria outra vez, ele, entretanto, já corrigiu essa situação. Portanto, ele, com o algoritmo de geometria, não só me indica o que é que está mal, como corrige muitos dos mais prováveis erros de acontecerem na modelação da estrutura. Distância entre eixos de viga e pilares excessivas de acordo com o Eurocódigo. E, portanto,
é apenas uma advertência. Posso calcular a estrutura assim, está-me só a dizer que a distância entre o eixo da viga e do pilar, as vigas que estão na cota superior, aqui na cota 350, é excessiva de acordo com aquilo que está definido no Eurocódigo 8. Nós vamos então passar para outro tema aqui. Ele acrescentou aqui umas vigas debaixo das paredes resistentes, eu não as quero. Então eu posso vir aqui às lajes maciças, às lajes de fundação neste caso, lajes maciças, lajeradas e de fundação, procurar as vigas de laje e dizer que quero que as vigas de laje sejam fictícias. Todas elas. Converter em fictícia. Todas as que aqui estão são fictícias. Eu não quero nada debaixo das paredes resistentes. As paredes resistentes trabalham sobre a laje de fundação. Okay? E, portanto, fiz essa modificação e, portanto, agora se renumerasse, reordenasse e verificasse, não iria ter erros, apenas as advertências que já vimos há pouco. Ora bem, vamos avançar para a cota 350 e vamos desativar a cota 0. E, portanto, temos aqui, então, o que temos, a situação atual no Tricalc e vamos ver o enunciado. No enunciado temos, então, aqui o lançamento agora da laje da cota 350, que vai ser uma laje Ferca CBX Cobiax de 30 cm de espessura. Ok? Temos aqui pilares de betão com 4,5 metros de altura, portanto, este é um piso térreo bastante alto. Temos ali aberturas nas lajes, ok, para passar os elevadores e a escada. A escada não a vamos modelar aqui, vamos colocar só cá as cargas equivalentes. E temos depois as paredes que têm também, evidentemente, 4,5 metros de altura para vencer este vão. No entanto, há aqui alguns pilares que vão ter só 3,5 metros de altura, que são os pilares que vão depois suportar a abóbada e, portanto, vão ficar com um troço com uma altura mais curta, embora depois aqui haja um troço de 1 metro para continuar este pilar para cima. Aqui não, aqui termina logo nesta mesma cota que aqui está. Temos aqui a vista em planta da laje Cobiax. Reparem que há aqui uma zona que se maciçou toda, ok? E depois há ali outras zonas maciças criadas automaticamente para este tipo de laje pelo programa Tricalc. Okay? Mas, portanto, aqui vamos fazer um maciçamento desta zona, mostrar como é que se pode, a partir daquilo que o Tricalc gera, maciçar toda uma zona de forma manual. Ora então, o que é que nós precisamos neste momento? Nós, neste momento, precisamos de lançar os pilares para a cota superior e precisamos de introduzir a laje. Okay? Então vamos trabalhar esse aspecto. Portanto, vamos primeiro fazer a utilização de uma função que se chama geometria nó translação, possivelmente a função mais usada no Tricalc, porque são coordenadas relativas, e lançar os pilares com 4,5 metros de altura. Ok? 4,5 metros de altura. Vou só lançar um piso. Podia já lançar os pisos por aí em cima, mas só quero lançar mais um piso de pilares. E, portanto, vou criar os pilares onde já existem pilares. Se não existirem, não quero que ele crie. Ok? E não vou copiar as vigas, ok? Portanto, as barras que aqui estão não vão ser copiadas para o outro piso. Depois preocuparmos com isso. E vamos então fazer a translação de 4,5 metros. Vou abrir então uma janela sobre esta estrutura e aqui estão os pilares. Reparem que nos cantos das paredes onde eu tinha eliminado pilares não apareceram pilares porque não existia pilar por baixo. Em todos os outros locais, sim. Vou fazer aqui undo e vou confirmar aqui no meu enunciado que eu se calhar não preciso dos dois primeiros pilares. Ok? Então vou fazer subir só os outros pilares. Vou-me colocar aqui numa perspectiva que me favoreça a seleção dos elementos e vou pedir então para fazer a translação de 4,5 metros de todos estes elementos, menos aqueles dois pilares que ali estão à frente. Ok? E portanto, neste momento, o que nós temos aqui, vamos aqui colocar outra vez em perspectiva, é efetivamente que só crescem pilares ali naquela zona. Vamos confirmar aqui, portanto, aqui não há pilares, aqui não há pilares, os dois alinhamentos não há, aliás, há aqui um. E, portanto, vou tratar destes dois pilares agora. Estes só têm 3 metros, então vamos fazer uma translação, não de 4,5 metros, mas de 3 metros de altura. Para quais pilares? Para este, ok? E para este que aqui está. Também estes que aqui estão vão necessitar de receber ali a nossa cúpula, portanto também têm que estar divididos à cota de 3 metros. Então nós vamos utilizar outra vez a função de geometria barra dividir à distância. Vamos aqui, geometria barra dividir à distância, clicamos aqui e portanto eu quero dividir a 3 metros do nó 78, que é o nó inferior. Okay?
Já está do tamanho deste, mais pequeno que os outros. E aqui vou fazer a mesma situação, a 3 metros do nosso 79, já está mais pequeno. Isto não quer dizer que deixou de existir o troço de cima, o troço de cima continua cá. Se eu colocar aqui a visualização do modo sombreado, conseguimos ver ali esse elemento. Ou então, até para ser mais fácil de visualizar para quem está a assistir, se eu clicar aqui na cota 650, aparece ali o troço. Ok? Estes ficaram com 3 metros e param por aqui. Agora este, aqui enganei-me, vou corrigir aqui esta situação. Este tem que ter 4,5 metros, este é que tem 3,5 metros. 3 metros mais 1 metro e meio, portanto, vamos aqui dividir este e não aquele. Ok? Mas, portanto, se viermos aqui à cota 650, cá estão os troços que fazem a transição para a cota de 4,5 metros, onde vai crescer agora a nossa laje. Também, outro tema é o posicionamento destes pilares. Eles estão centrados. No entanto, como a estrutura só cresce daqui para cima, vamos ver já o slide seguinte, a estrutura só vai crescer dali, portanto, esta parte recua, estes pilares têm que ficar à face e não centrados. Então, nós vamos fazer esse posicionamento dos elementos neste momento, já a pensar no que vai acontecer. E, portanto, o que eu vou é colocar estes pilares com posicionamento de canto e estes pilares aqui com posicionamento à face. Mais uma vez, função de posicionamento, escolher primeiro os de canto, por exemplo, e atribuir a este que aqui está. Portanto, procuro o posicionamento que eu quero. Ok? Não é este, é este. E agora escolho o posicionamento à face para todos estes que aqui estão, ou um de cada vez. Ok? Portanto, tenho a possibilidade de escolher a forma como quero fazer o posicionamento. Okay? Neste caso, tenho aqui um pilar que está seccionado em 2 e, portanto, posso ter a necessidade de fazer esta situação. Se eu tivesse feito um renumerar e um reordenar, nem sequer precisava de fazer o posicionamento dos dois, porque ele alinhava logo os dois em simultâneo. Okay? Vamos aqui também selecionar este pilar na íntegra e, neste caso, cada um está orientado de sua maneira, portanto vou ter que fazer um de cada vez. O de baixo está posicionado e agora vamos posicionar este aqui de cima. Okay? Finalmente este à face e finalmente de canto este que aqui está. E portanto agora estão os alinhamentos corretos para estes pilares. Se pedirmos para ver a cota inferior, ok, temos ali a maior parte deles estava correta, a sua numeração, e portanto foram bem posicionados, mas há aqui dois que têm que ser corrigidos. E portanto vou corrigir também individualmente esses dois. Okay? São pilares que vão ficar à face, e vamos corrigir então ali o posicionamento deste elemento e o posicionamento deste elemento que aqui está. Okay? E portanto agora sim tenho os alinhamentos perfeitos para o meu modelo estrutural. Ora bem, vou pedir para ver só um plano de cada vez agora e vou centrar-me na cota 350, que é onde nós necessitamos de introduzir a nossa laje Cobiax. E então vamos fazer a introdução dessa laje Cobiax através da função geometria, lajes fungiformes aligeradas, indicar o nome, vamos chamar de CBX, por exemplo, indicar as cargas que existem nessa laje, indicar as vigas que vão existir nessa laje e de referir que neste nosso modelo as vigas vão ser sempre de 30 por 40 cm, okay? Para facilitar, e portanto vamos aqui colocar as vigas de 30 por 40. Vamos dizer que o posicionamento das vigas é para o interior da laje e vamos procurar aqui então a ferca CBX com a espessura de 30 cm, que é aquilo que está indicado no enunciado. E portanto vou agora introduzir a laje. Introduzir a laje é mais uma vez dar o contorno da laje, como fizemos com a laje de fundação. Neste caso o contorno vem até aqui à frente, ok? Posso dar logo em sentido anti-horário as aberturas e portanto fico logo com as aberturas também introduzidas no programa, primeira abertura e agora a segunda abertura, também em sentido anti-horário.
Quando terminar os contornos todos, carrego na tecla Escape e agora dou 2 nós que definam a direção X das armaduras. Daqui, por exemplo, para aqui. E reparem então que já foram ali introduzidas as aberturas. Ok? Reparem também que já temos aqui as zonas maciças, os ábacos, nesta laje Cobiax aqui visível. Ok? Ora bem, há alguns aspectos a corrigir ainda neste piso, neste modelo. O posicionamento das vigas de laje tem que ser para o interior. Nós tínhamos aqui barras, ok, que não são compatíveis com uma discretização por elementos finitos, porque a barra é um elemento linear que tem 2 nós e uma lei de cargas aplicada. Neste caso, como vai haver uma discretização por elementos finitos, nós temos que ter aquilo que se chama vigas de laje. Para nós, enquanto utilizadores, o funcionamento é o mesmo. A única coisa que temos que fazer é pedir ao programa para verificar e ele converte tudo o que seja barras que estejam dentro das lajes em vigas de laje, que ficam assim azul. Ok? Outro tema importante é que as vigas de laje eram todas de secções de 30 por 40. Então eu posso vir aqui e definir já as secções corretas para as vigas. Portanto, vigas de 30 por 40 para todas as vigas do piso. Ok? E portanto, se agora nos colocarmos novamente em perspectiva, ok, já aqui estão as vigas de 30 por 40. Outro tema importante é que as vigas tinham que estar para o interior. Como, entretanto, atribuí estas secções, vou agora reposicionar as vigas para o interior. Então vamos aqui a geometria, lajes maciças, vigas de laje e alterar o posicionamento das vigas de laje para o interior, portanto à face para o interior. E vou fazer isso para todas as vigas de laje que aqui estão nesta fachada. Okay? Elas já estão nesta, também já passaram para o interior. Como é que eu sei? Há o corte da secção, este traço que aqui está, vê-se a sua posição a variar. Se eu tivesse em perspectiva, via-se mesmo o corte da secção a variar, mas veem, ali passou para o interior. E aqui a mesma situação. Portanto, um posicionamento para o interior. Vejam que agora foi para o exterior e agora para o interior. Okay? E, portanto, assim posiciono logo as vigas de laje todas de uma só vez para o interior. Ok? Ora bem, eu vou tirar daqui esta malha verde, não necessita de estar aqui, neste momento só nos atrapalha. E vamos aqui a desenhar e tirar daqui desenhar as nervuras e os ábacos. Okay? E vamos aqui fazer outras correções. Por exemplo, nas paredes resistentes, pelo que eu vejo no enunciado, não existem vigas. Ali não existem vigas. Ok? Então nós vamos mais uma vez, aqui nesta continuidade existe, mas ali não, aliás existem aqui na continuidade. Então aqui vamos passar essas vigas de laje a vigas de laje fictícias. Okay? Viga de laje fictícia, converter em fictícia e portanto podemos aqui retirar aqui do nosso modelo as vigas de laje se assim o entendermos. Ok? Converter em fictícia, clicaríamos ali na viga de laje e ela passaria a ser fictícia, se assim pretendêssemos. Se quisermos deixar a armadura da viga contínua de uma ponta à outra, é deixar tal e qual como está neste momento. Okay? Esta viga de laje que aqui está, também está posicionada para o interior da laje e, portanto, também já está corretamente posicionada, não vou alterar nada destes posicionamentos. Ora bem, vou então só comparar este modelo com o modelo que nós aqui temos. E, portanto, recuar um slide, porque estávamos nesta zona. As paredes estão, os pilares estão, as vigas estão. Falta só esta questão aqui de maciçar toda esta zona que aqui está. Então, para isso, eu vou rebater aqui o plano e vou unir esta zona que aqui está. Eu vou mostrar onde é que é. É esta zona que aqui aparece com uma discretização mais refinada. Ok? Vem até aqui. Esta zona é para ser maciçada. E, portanto, vamos aqui mostrar como é que isso se pode fazer. Portanto, eu posso vir aqui às funções de lajes maciças e fungiformes aligeradas e lajes de fundação. E tenho aqui em ábacos a possibilidade de mover o vértice do lado, o vértice do ábaco, a altura do ábaco, fazer capitéis, por exemplo, mover o ábaco, dividir lados e mover vértices, enfim, tenho uma série de possibilidades. Neste caso, o que me interessa é só o mover lados, então eu posso clicar
no lado do vértice e fazê-lo deslocar. Para isso, tenho que ter visível as tais nervuras que apaguei há pouco. Aqui estão elas. Okay? Portanto, fui ativá-las. E vamos aqui então a lajes maciças e vamos aos ábacos pedir para mover o lado do ábaco. Clicamos aqui com o botão esquerdo do rato e agora com o botão direito do rato até onde quisermos estender o ábaco. E vamos então estendendo os ábacos de acordo com aquilo que pretendermos. Neste caso, o que eu quero é fazer aqui esta zona toda maciçada, é isso que vamos aqui fazer. E, portanto, vejam como dentro de uma laje Cobiax, apesar do programa já ter gerado os ábacos de forma automática, as zonas maciças, nós temos aqui a possibilidade de modificar a configuração sugerida pelo programa e criar, neste caso, zonas maciçadas aqui nesta zona. Ok? Já sabem que a laje Cobiax tem uma redução da inércia para cerca de 90% a 92% e tem uma redução de resistência ao esforço transverso para cerca de 50%. E, portanto, isso é tido em consideração no cálculo do programa. Também os desenhos da laje Cobiax são diferentes, a pormenorização, o talhamento, e também isso vai ser gerado pelo Trical de acordo com os desenhos habituais desta tipologia estrutural. Ora, vamos continuar e vamos passar para o piso, para o piso seguinte. E no piso seguinte temos então aqui mais novidades, nomeadamente as consolas. Portanto, vamos ter aqui umas consolas maciças de 15 cm de espessura, enquanto as lajes vão ser lajes maciças vigadas de 20 cm de espessura. Vamos ter também aqui uma zona curva até 2 metros aqui nesta zona. E vamos ter aqui também variação de secções de pilares. Ok? Alguns destes pilares, como vocês veem, passam a ter secções distintas das que temos para baixo. E, portanto, é isso que vamos fazer agora neste novo piso. Ora bem, vamos então para a cota 650. Ok? Para a cota 800, que é a cota da nossa laje. Neste momento só tem cá o topo dos pilares. Se eu ativar aqui no filtro de visualização, a visualização dos pilares inferiores, vejo os pilares que chegam a este piso, mas neste momento isso não me interessa. E, portanto, eu vou fazer a introdução da laje de 20 cm de espessura, que é a laje principal, e depois vou fazer as consolas com 15 cm de espessura. Mais uma vez, então, lajes maciças, introduzir laje maciça, vamos lhe chamar LM, vamos deixar as cargas distribuídas permanentes e sobrecargas iguais. Vamos indicar que as vigas de laje são de 30 por 40 e são posicionadas para o interior. E vamos indicar que a espessura é de 20 cm e não de 80 como estava anteriormente. E vamos introduzir essa mesma laje. E, portanto, para a introdução da laje maciça, eu vou-me servir dos elementos que eu aqui tenho. Ok? Posso ir clicando em todos os pontos se quiser. Ok? Ou posso fazer logo a introdução da laje de uma extremidade à outra se tiver a certeza que os elementos estão todos alinhados. Ok? Vamos aqui então fazer a introdução da laje. Eu vou aqui rebater o plano e vou introduzir então agora a laje maciça. Desde aqui até aqui, até aqui. Entretanto perdi aqui a função, cliquei longe demais do ícone, do nó, e vamos voltar a introduzir. Portanto, desde aqui até aqui, vamos agora ali àquele nó, a este nó, fechar o perímetro, dar os negativos, posso dar logo os negativos se assim o entender, ou então a posteriori criar essas aberturas. Como há pouco demos logo os negativos, agora vamos utilizar a outra função. Então, terminei o contorno, carrego na tecla Escape e dou 2 nós que definem a direção X das armaduras. Estes 2 nós que aqui estão. E reparem que foi introduzida uma laje e não foram introduzidas aqui as aberturas. Vou então agora fazer o lançamento das aberturas. Ok? Vou novamente às lajes maciças, que é o elemento que eu quero modificar, e vou introduzir a abertura. Okay? E, portanto, posso assim introduzir aqui as aberturas que necessitem. De qualquer modo, se vocês repararem, falta-me aqui um ponto importante para lançar. Eu vou aqui voltar à cota inferior para lançar aquela abertura, que é
há aqui um nó que eu não tenho cá em cima. Ok? E portanto eu posso a qualquer altura introduzir esse nó manualmente. Ok? Portanto eu poderia chegar aqui, fazer uma translação, também era outra possibilidade. Chegava aqui, geometria nó, translação, sem cópia, mas sem criar barras, de 4,5 metros e clicava e tinha este nó lá em cima. Por exemplo, este que aqui está ali, tenho o da parede, não há problema, mas este aqui podia o colocar lá em cima facilmente. Okay? Vamos outra vez à cota 650, aliás 800, e reparem que agora já tem cá o ponto de referência, que fiz a translação de 4,5 metros, portanto tem cá o ponto que necessito para a abertura. Vamos então fazer a introdução da abertura. Clicamos na laje para selecionar a laje e depois fazemos a definição da abertura. Okay? Vamos aqui. Vou desbloquear ali o salto do rato. Vamos aqui. Eu vou aqui para facilitar introduzir nós. A resolução que eu tenho não é a melhor possível. Portanto, eu vou servir-me aqui de alguns nós e já agora adianto o trabalho aqui também para fazer o lançamento da estrutura. E vamos então aqui a geometria, lajes maciças, introduzir a abertura. Daqui, para aqui, para aqui, faltava ali um nó, vou introduzi-lo novamente. No limite desta parede, e vou então introduzir agora a abertura. Introduzir a abertura, daqui, para ali, para aqui, para aqui e para ali. Temos aqui a nossa primeira abertura e agora fazer aqui a segunda abertura. Aqui já não é necessário fazer a introdução da abertura em sentido anti-horário, ok? Pode-se fazer pura e simplesmente em sentido horário ou anti-horário, conforme queiramos, e ter aqui as aberturas. Okay? Portanto, agora já confere aqui com as aberturas do nosso piso. Okay? De referir também que da cota de 350 vai sair daqui um pilar para a cota superior. Portanto, eu vou fazer novamente a translação do nó, mas agora com o criar barra ativado para ele criar aqui o pilar para a cota superior. E, portanto, aqui está o pilar que chega até aqui a esta cota. Ficaram os dois nós sobrepostos, mas não tem problema, porque quando nós fizermos renumerar e reordenar, o programa automaticamente resolve isso, ok? Portanto, se nós formos aqui verificar a geometria, reparem que agora já está resolvida essa situação. Okay? Vamos renumerar novamente e reordenar novamente. Ora, o que é que nós temos então agora de diferente relativamente ao piso que aqui está definido? As consolas. Ok? E portanto temos consolas que vão desde este pilar até aquele pilar que ali está aqui de canto e depois lá ao fundo temos outra consola e além das consolas temos esta zona curva que aqui está também para para definir aqui no nosso modelo. Temos também vigas interiores que neste momento não temos aqui no programa. Então vamos começar a resolver estas situações todas. Vamos começar pelas vigas. Vou introduzir barras por dois nós e dizer que quero uma barra que venha daqui até aqui. Reparem que o programa reconhece os nós intermédios e divide logo em troços as vigas. E, portanto, podemos fazer o mesmo neste alinhamento. Podemos fazer o mesmo neste alinhamento que aqui está. Ok? Podemos fazer este alinhamento que aqui está. Portanto, agora é uma questão de ir complementando as vigas que faltam neste piso. Eu podia também ter copiado as vigas do piso inferior para aqui para cima e escusava estar com este trabalho, mas assim aproveitamos para mostrar mais algumas funcionalidades do programa. E agora vou utilizar aqui alguns pontos notáveis, ou seja, há aqui uma zona curva nesta parte da estrutura que vai até 2 metros. Então eu vou dividir esta barra a 2 metros de distância do nó 131, ok? Portanto, 2 metros do nó 131. E, portanto, tenho ali já o ponto que me vai servir para a curvatura desta zona que aqui está.
mais, vamos aqui recuperar mais informação. Além da curvatura, as consolas. Vamos resolver primeiro a curvatura e depois tratar do tema das consolas. Ora bem, então para resolver a curvatura, eu vou aqui rebater o plano e há uma função no programa, na parte de laje, em operações, que se chama curvar lado. E esse curvar lado permite-me curvar o lado da laje. Mas vejam que ele curva por troços. E, portanto, o que eu quero é 2 troços em simultâneo. Então, como é que isso se consegue? Consegue-se unindo primeiro estes 2 troços. Também em lajes maciças existe, então, em operações, a função de unir lados. E, portanto, eu vou unir este lado com este lado. Desapareceu ali aquela divisão intermédia e passou a ser contínuo este troço. Então, quando eu fizer agora lajes maciças, operações, curvar lado, clicar aqui, posso curvar até ali e dizer que quero simular isto, por exemplo, em 20 troços. Ok? Portanto, ali está a modelação daquela zona curva. Falta-me agora só a barra que passa por fora, a viga que passa por fora. E, portanto, eu vou introduzir essa viga daqui até aqui. Ok? E ali está já o pórtico que vai correr por fora representado. Ok? Mais situações que eu poderia então aqui fazer. As consolas. Vamos tratar então da criação dessas consolas. Para esse efeito, eu vou aproveitar as vigas que aqui tenho para lançar barras paralelas a uma determinada distância. Ou seja, a consola tem uma largura de 1,5 m e, portanto, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer barra paralela à distância e dizer que essa distância é de 1,5 m. Portanto, escrevo aqui 150 cm, escolho a barra, ainda não tenho cá a barra, portanto ele não vai aceitar a função, e depois com o botão direito do rato digo que é para que lado é que é a paralela. Então vamos aqui utilizar uma barra nesta zona, ok? E vamos utilizar outra barra nesta zona para fazer paralelas, ok? E aqui fazemos o mesmo, uma barra aqui e outra barra aqui para ser uma paralela. Quero só recordar que se eu tivesse um DWG por baixo, tudo isto era muito mais simples, ok? Estou a utilizar só as funções do programa para fazer a modelação da estrutura. Barra paralela à distância. Vamos dar aqui 1,5 m, paralela a esta barra para este lado, paralela a esta barra para este lado. Aqui a mesma situação, paralela a esta para este lado, paralela a esta para este lado. Agora temos o chamado extend do AutoCAD, que aqui se chama geometria nó por interseção. Então vamos fazer geometria nó por interseção desta barra com esta, portanto o extend do AutoCAD, desta com esta e desta com esta. E temos aqui a consola já definida. Portanto, esta interseta com esta, prolonga com esta prolonga com esta e esta prolonga com esta. Oi? E esta prolonga com esta que aqui está. Okay? Portanto, tenho aqui já os pontos notáveis que eu necessito para fazer a minha consola. E já lá vamos fazer essa mesma consola. Finalmente, necessito aqui da consola aqui de trás. E, portanto, vamos fazer a mesma situação. Vamos aqui introduzir uma barra qualquer. Ok? Exemplo aqui. E vou fazer uma paralela. Barra paralela à distância, a 1,5 m, paralela a quem? A esta barra para este lado. Botão direito do rato para indicar o lado. Esquerdo para selecionar elementos que existem. Botão direito para selecionar qualquer ponto do espaço ou do plano. E vamos agora fazer então o nó por interseção, que é o equivalente ao extend. Este com esta com esta, e temos ali a consola da parte de trás também definida. Okay? Portanto, assemelha-se agora a isto que nós temos aqui. Estas consolas têm espessura 15 cm. Então vamos introduzir estas lajes. Vamos aqui introduzir as lajes. Vamos introduzir como laje maciça. Vou chamar a esta consola vamos chamar C1, por exemplo, ok? Vou deixar ficar as cargas à mesma. E vamos indicar que queremos que seja o posicionamento interior e a espessura 15 cm, ok? E vamos introduzir o seu contorno. Portanto, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem fazer aqui um zoom, aqui, vem aqui, fecha ali e agora a direção X das armaduras. E, portanto, esta consola já está introduzida. Vamos agora introduzir a C2, aqui deste lado. Okay? Vamos até começar a defini-la por aqui, não tem problema. Até aqui. Até ali. Até ali. Aqui.
aqui e ali. E agora 2 nós definem a direção X das armaduras, por exemplo, estes 2 que aqui estão. Finalmente, a consola 3 lá atrás. Okay? E vamos então introduzir aqui a consola 3. Daqui, para aqui, para aqui, para aqui. E agora fecha daquele lado. Tecla Escape, terminamos o contorno e direção X das armaduras. Okay? Portanto, ali a consola 3. Agora, particularidades relativamente a estas consolas. Não têm vigas no contorno. Ok? Então nós vamos tirar daqui as vigas do contorno. Ok? Vamos então aqui a geometria, lajes maciças, vigas de laje e transformar essas vigas em vigas de laje fictícias. Portanto, aqui, aqui, ali e ali as vigas de laje são fictícias. Aqui nesta consola a mesma situação. Ok? E aqui a mesma situação. Fictícia, fictícia, fictícia e fictícia. Portanto, bordo livre. Okay? E reparem então que já temos aqui a representação dessa situação. Vamos agora, uma vez que andámos aqui a introduzir barras e etc., fazer outra vez a verificação de geometria, o renumerar, o reordenar, para que o programa corrija as situações de sobreposição e de outras situações que eu fui criar. Okay? E, portanto, neste momento, ele diz-me que há aqui uma série de barras sem pré-dimensionamento e uma série de vigas de laje sem secção atribuída, porque eu não tinha introduzido barras, mas não tinha-lhe dado secção. Ora, não tem problema nenhum, eu posso selecioná-las todas de uma só vez e, inclusive, na própria caixa de diálogo, fazer aqui a definição da secção que eu pretendo. Por exemplo, bet de 30 por 40 para fazer, então, a atribuição dessas secções a estes elementos. Cá estão todas ali 30 por 40. Ok? Neste caso, eu posicionei-as todas a eixo. Vou corrigir agora o posicionamento de algumas delas que necessito que sejam para o interior. Então vamos aqui a vigas de laje, posicionamento, interior e fazer então o posicionamento destes elementos para o interior. Ok? Já estão. Fazer o posicionamento destas vigas de laje para o interior também. Ok? Há ali uma que eu selecionei que não era para selecionar. Já está corrigido. E aqui a mesma coisa. Já está corrigido. Esta também é para ser posicionada para o interior. Ok? Para ali. E esta aqui também é para ser posicionada para o interior. Portanto, para ali. E agora creio que os posicionamentos estão todos corretos. Falta só aqui estes posicionamentos destas vigas aqui que são centrados. Ok? As das caixas de elevadores. Ok? Fazer aqui um zoom para ver ali o contorno da secção. Já está. Falta aqui esta. Já está. E falta aqui esta. Que também. Esta ficou para dentro. Vamos aqui corrigir novamente. E agora sim a eixo. Ok? Deste lado também tínhamos essas situações para corrigir. Ok? Ali já está. Aqui também já está. E aqui também já fica corrigido. Okay? Portanto, estamos a corrigir estes posicionamentos destas vigas de laje todas que aqui estavam desalinhadas. Okay? Em muitos softwares este posicionamento não é necessário corrigir porque não se vão aproveitar os desenhos finais e, portanto, deixa-se tudo a eixo. Aqui, como queremos aproveitar os desenhos finais, vamos efetivamente corrigir estas situações. Vamos novamente verificar a geometria. Okay? Vamos renumerar, reordenar a estrutura e verificar novamente para corrigir então os erros que possam existir. Neste caso, existe aqui um nó pilar diagonal sem ábaco. Portanto, há aqui uma zona. Vamos aqui colocar a visualização da estrutura. Está ali o nó a pescar. Vamos ali pedir um plano horizontal que passe por aquele nó. Okay? E aqui está o local onde não existe ábaco, foi onde eu criei aquele pilar que arrancou a partir daqui. E, portanto, é muito simples, não é? É virmos aqui a geometria, lajes maciças, ábacos e pedir para introduzir ali um ábaco. E, portanto, ele vai introduzir ali esse ábaco de forma automática. Okay? E, portanto, temos ali já gerado esse ábaco de forma automática. Portanto, se formos verificar novamente a geometria, já não há qualquer erro e, portanto, podemos realizar
o cálculo da nossa estrutura. Vamos voltar à cota 800 para termos aqui a verificação, então, do nosso modelo estrutural. Aqui está o nosso modelo estrutural e vamos visualizar agora aqui aquilo que está no nosso enunciado. E, portanto, nós temos aqui, efetivamente, as consolas, as paredes de canto, as paredes da caixa de elevador, as aberturas, tudo está correto. Okay? Podemos, portanto, lançar outros pisos iguais para cima. Okay? No entanto, eu quero, desde já, definir tudo o que há para definir neste piso. E então, vamos voltar aqui ao nosso enunciado e vamos avançar para uma situação que está definida, por acaso não encontro aqui essa definição, que é as cargas das paredes exteriores. Não havendo aqui essa definição, está aqui, paredes exteriores, 10 kN por metro linear, envidraçados 3,75. Então nós vamos introduzir essas cargas já aqui na laje, ficar com essa situação também já despachada. Ora, pela primeira vez então vamos a ações, vamos a opções, vamos fazer combinações automáticas e vamos dizer que este é um edifício de escritórios, portanto, combinações automáticas de acordo com o Eurocódigo, okay? Com os anexos nacionais para Portugal. Vou calcular o sismo, ativo já a opção do sismo. E vou então aqui a ações definir carga contínua em planos, em lajes, ok? Lajes, paredes, etc. E vou definir uma carga de 10 kN por metro linear permanente, que vai para as paredes desde aqui até aqui, ok? Desde aqui até ali, cliquei na viga, não era isso que eu pretendia, vou fazer aqui undo, ok? Reparem que eu cliquei naquela viga e a carga de 10 kN ficou ali introduzida. Vamos definir novamente então a carga de 10 kN, agora clicando desde aqui até aqui. Aqui vai ser envidraçado na zona de toda a consola, portanto vamos utilizar uma carga mais pequena, de tal de 3,75. E vamos colocar o resto das paredes exteriores, das cargas das paredes exteriores, aqui. Ok? Vamos aqui introduzir mais uma vez as 10 kN. Aqui é a zona de envidraçados e portanto as 10 kN estavam introduzidas. Vamos introduzir agora a 3,75. Ok? E vamos introduzir então desde aqui até aqui, desde aqui até aqui, desde aqui até ali, dali até ali, até ali, ok? E temos então aqui já introduzidas as cargas das paredes exteriores e dos envidraçados, ok? Haveria aqui também uma parede exterior, ok? Que poderia ser também introduzida da mesma forma. Portanto, eu poderia vir aqui 3,75 ou 10 kN, neste caso poderia até ser a de 10 kN, e introduzir nestes troços que aqui estão. E, portanto, era uma questão de ir clicando ou abrindo uma janela de seleção para introduzir aqui as cargas nestes elementos. Ok? Eu não vou introduzir, vou deixar ficar ali aquela zona sem cargas para não perder aqui mais tempo com esta situação. Ora bem, vamos novamente então verificar se está tudo correto. Eu já vou explicar porque é que eu estou preocupado em que esteja tudo correto ao nível deste piso, porque este é o piso tipo e, portanto, eu quero repeti-lo sem erros, porque se eu for repetir com erros, em vez de ter 2 ou 3 erros para resolver neste piso, eu tenho 15 erros para resolver em 5 pisos. Ok? Portanto, daí o meu cuidado em ter a certeza de que tudo está correto neste piso. E, portanto, é o que está a acontecer. Está tudo correto neste piso e, portanto, eu agora poderia replicar este piso 5 vezes. Ok? Portanto, vamos voltar ao nosso enunciado para ter a certeza. Portanto, nós estamos neste momento a fazer este piso que aqui está e eu vou precisar de mais 1, 2, 3, 4 pisos iguais. Aquele é diferente, afinal são só 4 pisos iguais. Ok? Quinto seria este que aqui está. Então, é isso que eu vou fazer. Portanto, eu vou pedir agora ao programa para me fazer o seguinte. Venho aqui a lajes maciças, translação da laje,
E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar os pilares na translação da laje e vai copiar tudo o que estiver em cima da laje. São translações de 3 metros e o que eu quero são mais 4 cópias, mais 4 pisos tipo. Ok? E portanto, quando eu fizer translação e clicar na laje e carregar na tecla Escape, ele vai criar aqui estes pilares, como vocês estão a ver. Ok? E além disso, vai, evidentemente, permitir-me ver já os outros pisos tipo que aqui estão. Okay? Agora reparem, eu só solicitei a translação de uma laje e portanto foi uma laje que ele fez a translação, não fez das de consola. Okay? Então eu poderia, vou fazer aqui undo, voltar atrás e fazer agora a mesma função de lajes maciças, ok? Translação, indicar a mesma esta situação e ir clicando nas lajes uma a uma. Para ser diferente, há bocado clicámos logo ali naquela laje maciça. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui a visualização da estrutura toda, ok? E vamos clicar nas lajes uma a uma, começando pelas consolas. Portanto, laje maciça, se eu quiser fazer aqui a translação da cobertura, vamos aqui pedir então a cota 800 e vamos fazer aqui a consola, a cobertura é consola. Vamos aqui fazer então a translação da laje que aqui está definida. E ele iria copiar esta consola para os outros pisos. No entanto, eu tenho outra possibilidade, que é a possibilidade de fazer uma geometria nó translação, tal função mais utilizada, e utilizar o mesmo sistema, 4 cópias, 3 metros, copiando as lajes e criando os pilares. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu aqui consigo selecionar tudo de uma só vez e não uma laje de cada vez. E portanto, reparem o que é que acontece. Eu vou selecionar, vou visualizar e já cá estão as consolas nos outros pisos. Ok? E portanto não necessito de andar a fazer a translação das lajes uma a uma, mas faço todas de uma só vez. Portanto vamos aqui à cota 1100, cá estão as cargas, cá está tudo, cá estão as vigas, também vieram, como é uma translação de nó, as próprias barras que não fazem parte da laje também vieram. Ok? Portanto, temos duas hipóteses, geometria laje translação e geometria nó translação, sendo que esta copia tudo, inclusive as barras que aqui estão e todas as lajes num único passo. Portanto, tem vantagens relativamente à situação anterior. Ora, se eu copiei um piso de tipo que estava sem erros, é natural que agora a estrutura também continue sem erros. E, portanto, cá está. Okay? Tranquilo relativamente a esta situação que está resolvida sem qualquer erro. Ora bem, vou tirar daqui um modelo arame para compararmos coisas parecidas. Okay? E temos aqui o nosso modelo estrutural. Ainda não está modelado por elementos finitos, portanto, ainda não aparece aquela discretização que nós vemos aqui. Mas cá está 1, 2, 3, 4, 5 pisos e falta-nos aquele piso ali ainda em cima que é diferente. 1, 2, 3, 4, 5, cá estão os 5 pisos tipos aqui definidos. Ok? E portanto, temos o nosso modelo bem encaminhado. Vamos avançar com a modelação da estrutura agora arrancando para uma outra cota. Vamos, por exemplo, trabalhar agora na cota da 2000. Já estamos na 2300, que é onde nos falta a nossa laje. Então, para isso, eu vou fazer, mais uma vez, a geometria nó translação, função que serve para quase tudo. Portanto, eu vou aqui a geometria nó translação e vou pedir agora só uma cópia de 3 metros em altura. E, portanto, quando eu abrir a janela, eu vou selecionar só estes elementos que aqui estão. Não vai haver consolas lá para cima, ok? E, portanto, os pilares vão crescer aqui nesta cota, ok? Muito bem, tudo certo. E quando eu chegar à cota 23, já cá tenho, então, vamos aqui pedir a cota 23, peço desculpa, já cá temos a nossa laje, porque eu mandei copiar a laje e não queria copiar a laje. Porque agora teria que estar a editar estes bocados que aqui estão. Portanto, eu vou fazer undo e vou-vos explicar o que é que aconteceu. Portanto, eu fiz a geometria nó translação, que efetivamente era o que eu pretendia fazer.
Só que não desativei o copiar laje. Eu não quero esta laje com esta parte curva lá em cima, que não existe. Ok? Portanto, eu vou desativar agora o copiar laje. E vamos então pedir para fazer a translação destes elementos todos, tal qual como fizemos há pouco, só que sem o copiar laje ativado. E, portanto, agora, se voltarmos então à cota de 2300, tem cá os nós, mas não tem cá a laje. E, portanto, eu agora posso desenhar aqui a laje que eu quiser. Ok? Ora, a título de referência, eu vou colocar aqui duas barras. Uma barra que vai daqui para aqui, para sinalizar esta direção, e outra para sinalizar esta direção. O que me diz aqui no meu enunciado, tenho que voltar atrás, é que esta laje tem uma consola de 3 metros. Então eu preciso que ela saia para fora 3 metros, em todos os lados. Ok? E portanto é isso que eu vou fazer utilizando as barras que acabei de colocar. Se tivesse um DWG, era só trabalhar sobre o DWG, não, era fácil. Mas fazendo só com as funções trical também é possível. Eu posso chegar aqui a barra paralela à distância. Ok? Vamos aqui fazer uma paralela à distância. Distância é essa que é de 3 metros. Paralela, seleciono com o botão esquerdo e para o lado direito digo para onde é que é a paralela. Estou a achar 3 metros muito, mas em relação ao modelo que ali está desenhado. Mas pronto, vamos acreditar que sim. E vamos colocar aqui esses 3 metros. Faltou-me ali, colocar ali uma barra para fazer a paralela. Vou colocá-la agora. Então, uma barra por 2 nós. E depois fazer aqui a paralela. Ok? Portanto, geometria barra paralela à distância. Cá está a 3 metros, paralela daqui para ali. E agora, evidentemente, o nó por interseção, que é o extend do AutoCAD para encontrar os limites da laje cá de cima. Ok? Aqui está o contorno da laje que eu preciso. As outras barras já não as preciso, até as posso eliminar. Ok? Rapidamente, eliminá-las. Estas aqui nem existem, que era da abertura lá de baixo. Ok? Eliminar. E vamos então agora introduzir aqui a nossa laje maciça. Ok? Geometria, laje maciça, introduzir. Neste caso não há vigas, portanto eu vou dizer que a viga de laje é fictícia. Ok? E a espessura desta laje, eu creio que é 20 cm, não? É 20 cm. Vamos então trabalhar com 20 cm de espessura. As cargas um bocadinho mais simpáticas, de certeza. Não vamos colocar estas cargas aqui em cima. Okay? Vamos colocar 2 mais 3, por exemplo. E vamos introduzir... O que falta? O nome, claro. Cobertura 1, por exemplo. E vamos introduzir então o contorno da laje. Ok? Depois tecla Escape e 2 nós que definem a direção X das armaduras para os desenhos. Ok? E portanto aqui está a laje maciça introduzida. Ok? Já sem as vigas aqui no topo do nosso edifício. Ok? Faltaria ali as aberturas e, portanto, poderia corrigir essa situação. Tenho aqui a carga das paredes exteriores, posso eliminá-la, não preciso dela. E, portanto, poderia eliminar... aliás, tenho ali uma barra e, portanto, posso eliminar essa barra, esta e esta. Ela tinha secção atribuída, tinha peso próprio, estas não têm. Falta-me introduzir as aberturas e, portanto, podia aqui introduzir também as aberturas. Eu já não o vou fazer para não perdermos tempo, estamos com um tempo um bocado curto. E vamos, então, visualizar o nosso modelo estrutural até agora. Okay? Aqui está o modelo estrutural. Vamos comparar com aquilo que nós temos aqui e verificar que as paredes do canto não sobem até cá acima. Não tem qualquer problema, vamos eliminá-las. Okay? Parede resistente, eliminar esta e esta. Esta e esta. Ok? E, portanto, se eu agora fosse renumerar a estrutura, reordenar, verificar a geometria para ele corrigir as superposições, as barras que eu andei ali a colocar, fazer novamente a renumerar e o reordenar e verificar novamente, em princípio irei ter a estrutura sem erros. E cá está. Só tenho advertências, não há qualquer erro e podia, portanto, calcular a minha estrutura.
De referir aqui que na cota 2300 estão a colocar-se outra vez as tais vigas debaixo das paredes. Eu não quero e, portanto, posso chegar aqui a lajes maciças, vigas de laje e converter essas vigas de laje em fictícias, ok? E, portanto, as paredes assim ficam sobre a própria laje, ok? E não têm ali qualquer viga. O que me obriga a renumerar a estrutura, porque tinha números atribuídos, a reordenar e a verificar se está tudo novamente correto, ok? E, portanto, tudo correto. Falta só a parte da tampa destas paredes resistentes que aqui estão, ok? Também aí poderia utilizar pontos notáveis para fazer a cobertura. Portanto, eu poderia vir aqui, introduzir aqui os pontos notáveis que necessitava, que são os vértices, ok? Podia fazer uma translação destes pontos de 3 metros, até sem criar barras, ok? Portanto, são estes dois que têm que aparecer lá em cima e são mais estes dois que têm que aparecer lá em cima, ok? Com isso, eu conseguia ter aqui na cota 2600 os vértices que definem as caixas de elevadores e podia aqui definir uma laje. Vamos introduzir então aqui também uma laje, vamos lhe chamar cobertura 2 e vamos desenhá-la manualmente. Vamos aqui colocar uma carga um bocadinho mais simpática, introduzir aqui manualmente, vou bloquear aqui o salto do rato, essa mesma laje. Vamos supor que vai desde aqui até aqui, até aqui, até aqui, e agora dois nós definam a direção X das armaduras, ok? Este e este. E portanto cá está, no topo do edifício, ok? Vamos aqui pedir a visualização renderizada, a nossa cobertura, ok? Ficou só ali a faltar as aberturas, mas não vou agora perder muito tempo com isso, seria fazer como fizemos nos outros pisos. Ok, vamos verificar a nossa geometria, ver se está tudo correto. Ok, não está, porque eu andei ali a introduzir aquele elemento. Mas se fizermos novamente, ou renumerar, ou reordenar e verificar, o programa já tratou de corrigir essa situação. Ok, e portanto podíamos agora realizar o cálculo da nossa estrutura. Ora bem, eu não vou fazer em tempo real porque não temos tempo para isso, ok? Iríamos aqui estar 15, 20 minutos à espera que terminasse todo o cálculo com a introdução da ação sísmica. Vou só referir alguns aspectos importantes. Em termos de materiais, podíamos aqui escolher os materiais que quiséssemos, já estão definidos, portanto eu cheguei aqui a todos, coloquei C3037 e o aço A500NR, com ductilidade B, classe B. Defini também, em termos de regulamento de preferências, que aqui iria o Eurocódigo com os anexos nacionais e selecionei o anexo nacional de Portugal, tanto o Eurocódigo 2, Eurocódigo 1, Eurocódigo 7 e Eurocódigo 8, com o zoneamento sísmico para Portugal, com os dois tipos de sismo. Em termos de ações, estão aqui definidas as ações, portanto, para Lisboa, zona 1.3 e 2.3, temos aqui o mapa, é a zona amarela, 1.3 e 2.3, para sismo tipo 1 e sismo tipo 2. O programa calculou os dois tipos de sismo em simultâneo. Colocámos aqui um solo não coesivo de compactibilidade baixa para a laje de fundação as restantes características da estrutura e a ação sísmica vertical. Fazemos também uma consideração da estaticidade acidental como manda o Eurocódigo e também a regra dos 30% de acordo com o Eurocódigo. Massa mobilizada também de acordo com o Eurocódigo, até pelo menos 90% da massa mobilizada do edifício tem que se levar em consideração na análise sísmica da estrutura. E depois fizemos cálculo automático para estes elementos todos. De referir que também gerámos pórticos automáticos com os alinhamentos A, B, C, 1, 2 e 3, uma quadrícula de alinhamentos, e demos nomes automáticos às peças também, segundo essa esquadria de alinhamentos. E, portanto, este passou a ser o pilar A1, B1, C1, por aí fora, e, portanto, todos os nomes de projeto ficaram logo definidos. Ora bem, vamos agora abrir o fecheiro que está já calculado, que foi realizado com o programa Trical, e ver efetivamente aquilo que são os resultados finais. Ora bem, tenho aqui uma série de escalas de desenho que estão erradas. Erradas não é a perspectiva que está errada, vamos tirar aqui de uma perspectiva cónica e meter uma perspectiva axionométrica.
e vou colocar aqui a visualização renderizada da nossa estrutura. E portanto aqui está a estrutura, ok, aqui representada. Okay? Não é bem igual porque ali tive tempo e fiz as aberturas, também mudei a secção dos pilares porque tive tempo para isso, ok? Mas na sua essência é igual. E portanto vejam em quanto tempo se fez um edifício deste tamanho e com alguma complexidade em termos de geometria. Se eu quisesse agora começar a estudar o comportamento deste edifício, podia o fazer. E portanto, se eu quisesse, por exemplo, visualizar os deslocamentos em termos globais da estrutura, podia vir aqui aos resultados, à parte dos gráficos, pedir os deslocamentos em Y para a envolvente, para o valor mais inferior, portanto, deslocamento vertical. Okay? E, portanto, tínhamos aqui a informação que o deslocamento máximo que eu tinha era de 1 centímetro, mais ou menos, nas zonas da azul. Okay? Portanto, em termos de comportamento global, ali na consola também, a estrutura comporta-se bem. De referir que eu podia ter esta informação piso a piso, em vez de ter assim na totalidade do edifício. E, portanto, reparem que o deslocamento aqui agora é de 0,875 naquela zona que ali está. E se eu quiser, posso colocar o cursor em cima de qualquer nó e saber exatamente o deslocamento desse nó. Reparem, 0,79 ali, deslocamento vertical em Y, na extremidade daquela consola, 0,593 aqui. Se formos ali para a extremidade daquela consola, já andamos em 0,752. Ok? Se formos ali para aquela zona do elemento finito, lá está os 0,875. Ok? Também, em termos de esforços, se eu quiser, posso colocar o cursor do rato em cima da barra e saber, por exemplo, que aquele pilar já leva, neste piso, na cota 800, 1494 kN de esforço axial. Ok? Essas informações também podem ser obtidas em termos de diagramas e, portanto, eu podia chegar aqui, voltar ao modelo geométrico e pedir, inclusive a tirar a renderização, pedir o diagrama, por exemplo, de esforços axiais da estrutura. Esses diagramas de esforços axiais podem então ser visualizados no nosso modelo estrutural. Neste caso, eu tenho a laje, está-me a dar também os axiais da laje, mas para nós, neste momento, não são importantes. E, portanto, aqui estão os axiais com os valores 1500, 1100, 1200, okay? 1199, 1232, 1566, 1571. Aqui estão os axiais representados com os seus valores no nosso modelo. Também era possível pedir outros diagramas, por exemplo, o diagrama de momentos fletores em Z, para a envolvente, por combinações, e escolher aqui várias combinações que se pretendessem analisar, ou por hipótese de carga. Portanto, tudo isso é possível de escolher aqui no próprio programa. Neste caso, pedido o diagrama de momentos fletores em Z, vamos ter não só nos pilares, mas também nas lajes, a possibilidade de visualizar essa informação. Se estiver muito confuso, não quiser ver as lajes, tenho sempre os filtros de visualização que me permitem desativar a informação que eu não quero nesse momento no ecrã. E, portanto, reparem que agora já só ficou a estrutura porticada, com as paredes, evidentemente. Mas se também não quisesse as paredes, também as podia desativar aqui, mas faz sentido ter aqui as paredes. E, portanto, eu consigo assim controlar e visualizar qualquer aspecto no global da estrutura ou então nas situações mais específicas da estrutura. Por exemplo, eu podia chegar aqui e pedir para ver o pórtico 4 conjuntamente com o pórtico E. Vamos aqui pedir os múltiplos planos. Ok? Como é que eles interagiam entre si. Ok? E pedir ainda a visualização do pórtico A em simultâneo. E, portanto, queria ver a deformada de tudo isto. Como é que eles interagiam entre si. Ok? Podia fazer isso. E visualizar aqui essa informação. E ver que, por exemplo, nesta direção a estrutura é bastante estável. Nesta direção aqui já temos ali a estrutura a abanar um pouco mais. Okay? Também podia juntar a isto, por exemplo, algum plano de laje. Por exemplo, se eu quisesse aqui a cota 1400 também com a sua deformada, aqui está ela. E se fosse ao filtro de visualização e a pusesse cá representada, ela também iria aparecer aqui. Okay? Com a sua deformada. Portanto, controle total sobre a análise do comportamento da estrutura, quer colocando o cursor do rato, quer através de diagramas de isovalores, quer através de formadas da estrutura, quer através de diagramas de esforços, como podemos ver. E evidentemente que tudo isto depois tem também reflexos nos desenhos que se obtêm da estrutura. E aqui estão os desenhos da estrutura. As escalas dos pilares estão aqui um bocadinho aumentadas, eu vou aqui diminuir, estão aumentadas para o dobro. Ok, há aqui muita informação que eu se calhar não preciso de ter ativada, mas vamos avançar para não perdermos tempo. E, portanto, aqui tenho a representação das armaduras dos meus pórticos. Okay? Cá está o reforço dos tribos das zonas críticas, espaçamentos maiores a meio vão. Cá estão as armaduras dos pilares. Cá está o corte ali da armadura da viga. Okay? Corte A e A. Portanto, estas vigas tinham todas
a armadura igual a meio vão, e aqui está a sua representação. É claro que há outras formas de representar. Por exemplo, eu poderia vir aqui e pedir que queria uma representação assim, em que o corte aparecia aqui. E, portanto, ter essa informação aqui representada logo sobre o desenho. Reparem, as emendas das armaduras podem ser feitas a meio vão as superiores, zona de menor esforço, ou podem ser feitas sobre os apoios, se vocês quiserem, para industrialização, para a grua colocar as armaduras, por exemplo, nas zonas que se pretendam. Também se podem definir zonas de emendas manualmente. E, portanto, isto era possível ver para qualquer pórtico da estrutura. Portanto, eu podia vir aqui e percorrer os pórticos que eu quisesse e visualizar a informação que eu quisesse a nível de pórticos. Ok? Reparem aqui as vigas que são perpendiculares aparecem aqui também representadas, apoios indiretos, ok? Toda essa informação. Era também possível obter as informações dos planos das paredes resistentes e das lajes. E, portanto, eu podia vir aqui à cota 1400 e ver aqui as armaduras das lajes. E, portanto, neste caso está tudo ativado, vê-se aqui muita informação, mas eu vou fazer aqui um zoom sobre o varão e estamos a falar de FI de 12 afastado de 20, que foi a armadura de base que eu escolhi, e depois não apareceram reforços em lado nenhum. Ok? Portanto, a armadura que eu escolhi de base foi mais do que suficiente para esta situação. Se eu quisesse visualizar em termos de áreas de aço o que é que era necessário, os próprios gráficos de isovalores me dão essa possibilidade. Eu podia vir aqui às armaduras e pedir a área que era necessária na face inferior da laje numa direção. Armadura necessária. Ok? E, portanto, iria aparecer aqui um gráfico a mostrar-me isso. Ok? Isto é a armadura inferior, o que é que era necessário. Portanto, sobre os apoios, 0. Depois, a meio vão, temos as zonas de 2,93 cm² por metro. Ok? Na outra direção, era a mesma coisa. Era vir aqui pedir isovalores, só que na outra direção. Ok? Vamos ali pedir na outra direção. Cá está. Okay? Também podia ver, além da armadura, 311, é o que aqui é pedido, a armadura que lá está colocada. Okay? E, portanto, aqui era necessário 311 e está lá colocada 566. Ou seja, as opções de armadura que eu dei de base são superiores àquilo que eu necessitava. E ele, inclusive, também me dá esse rácio de aproveitamento. Okay? Portanto, eu podia ter aqui o aproveitamento na face inferior das armaduras, numa e noutra direção. Okay? E aqui está, reparem que eu ando com aproveitamentos à volta dos 50% da armadura que eu ali coloquei. Okay? Portanto, informação completa sobre os dimensionamentos, não só dos elementos laminares, das lajes, como aqui estamos a ver, mas também sobre, por exemplo, o quadro de pilares. Se eu quisesse aqui ver nos desenhos o meu quadro de pilares, okay? Vamos aqui pedir o quadro de pilares, aqui está ele. Okay? E se eu quisesse, inclusive com a sua armadura vertical, aqui representada, durante 4,30 metros, depois atravessa ali a laje de 20 cm, ainda tem 810 para a emenda, das várias armaduras. Se eu quisesse retocar este pilar, eu clicava aqui e chegava à conclusão de que este pilar está a trabalhar ali no limite. Aliás, ele não verifica, tem ali o X. 100.09. Isto já é matemática, não é física, ok? Quando um pilar está assim. Portanto, eu podia dar esta armadura como válida. E, portanto, aqui tenho o tríade atuante, esforço axial, momento fletor numa direção e momento fletor na outra, e o resistente, ok? Que estão aqui, por sua vez, representados no bolo da flexão composta desviada. E depois tenho as verificações das armaduras mínimas, quantias geométricas, o axial de compressão normalizado, as beltezas, os fatores de comprimento e curvadura, a excentricidade mínima, a primeira ordem, a segunda ordem, a excentricidade total considerada, todas essas opções, bem como as comprovações ao transverso e ao torçor, se tivermos ativado essa situação, e também ao transverso associado ao torçor, se tivermos ativado isso para os pilares. Ok? E poderíamos, inclusive, fazer aqui reforços de armadura. Olha, afinal, esta armadura não chega, é preciso colocar ali mais um varão, e agora vamos lá peritar, e agora já está com 95% de aproveitamento. Podia testar e guardar armaduras, se assim o pretendesse. Portanto, peritagem total das armaduras e também, se quiséssemos, em vigas, a mesma informação, em sapatas, em paredes resistentes, informação desse género. Não vamos ter tempo para ver tudo. Vamos avançar agora para aquilo que eu exportei há pouco, que foram os IFCs e os GTCX. Ok? Vamos aqui à parte das estruturas de trical. Vamos aqui ver o IFC que nós exportámos e vamos abri-lo no visualizador BIM. Ok? Abrir aqui o fecheiro é um bocadinho grande, como vocês devem ter a noção em função da estrutura que tivemos aqui a fazer.
E vamos também depois abrir no Advanced Design o nosso modelo. E aqui está, vejam, em IFC o nosso modelo. Podemos andar aqui dentro do edifício, verificar aquilo que foi feito, podemos verificar, podemos inclusive escolher, por exemplo, para tornar transparente este piso e ver as vigas, ver o nível de detalhamento que o Trical tem para todos estes elementos estruturais, ok? Portanto, tudo isto dentro do fecheiro modelo BIM que nós exportamos para IFC, ok? Isto podia ser aberto no Revit, ok? Portanto, nós tínhamos a possibilidade de abrir esta informação no Revit. Aqui os tais pilares que ficaram à espera da tal situação do Advanced Design da abóbada, ok? E podemos também abrir esta informação no Revit, ok? Portanto, eu vou abrir aqui o Revit, vai demorar um bocadinho, e enquanto o Revit abre, eu vou abrir também aqui o Advanced Design e esperar que o meu computador tenha memória para tudo isto em simultâneo. Dentro do Advanced Design, eu vou abrir então o mesmo modelo que veio desde o Tricalc. Okay. Aqui temos um modelo que veio desde o Tricalc, recuperado aqui no Advanced Design. As cargas são as cargas que vieram desde o Tricalc, que estão aqui definidas. Okay. Os apoios, entretanto, está o Revit a abrir por trás. Estão aqui os apoios que foram logo reconhecidos. E, portanto, a única situação que eu fiz foi vir aqui, ok, e introduzir esta abóbada. Aqui já está discretizada por elementos finitos, por vários elementos, e, portanto, já não é um elemento único, mas foi introduzido como elemento único, utilizando esta função de abóbada. Como é que se fez? Escolheu-se o material, C3037, a espessura, se não me engano eram 15 cm, escolheu-se a profundidade desta consola, que eram 4 metros, ok? O número de elementos foi discretizado com 20 elementos, ok? E o número de elementos em profundidade, discretizei só com 1, mas podia discretizar com mais. E depois indiquei as dimensões. Portanto, havia 5, 10 metros. Lembram-se que os espaçamentos, os vãos eram de 5 metros, portanto, era de 10 metros, mais um bocadinho para cada lado. Portanto, aqui foi introduzido 14 metros na distância A. Ok? Não é 20, mas foi introduzido 14 metros. Ok? E fez então a geração desta abóbada nesta zona que aqui está. E é isso que nós vamos ver agora, enquanto os outros softwares continuam a abrir, no nosso PowerPoint. Portanto, este modelo está, cá estão os pisos tipo, cá estão as alturas. Eu aqui não fui à laje de fundação introduzir as características do solo, mas havia aqui essa possibilidade. A laje fungiforme lá em cima, as lajes vigadas nos restantes pisos, ok? Aqui gráficos de análise, como nós não temos tempo de dedicar muito, colocou-se aqui estas imagens para vocês terem aqui como referência. As armaduras tridimensionais, vimos no BIM Vision, mas aqui dentro do Trical também a possibilidade de ver essas armaduras. E depois, modelo aberto no Advanced Design com as cargas que vieram desde o Trical e o novo elemento acrescentado através da função de abóbada. E, portanto, eu podia agora realizar, cá está as características, a caixa de algo que foi introduzida, não com estes elementos, isto é os elementos de origem, portanto foram alterados para 15 cm de espessura, como está ali indicado, para a laje de betão. E depois a possibilidade de ver também no Advanced Design, neste caso são áreas de aço, e que lá estão as áreas de aço ali da cúpula, ok, da abóbada, ali definidos. Okay? Aqui agora já para a envolvente, ali era para um tipo de carga, para uma hipótese de carga, aqui para a envolvente, as armaduras nesta abóbada aqui representadas. Ok? Aliás, isto é o deslocamento, peço desculpa, estamos a abrir isto muito rápido e a ir muito rápido. Este é os deslocamentos dos elementos superficiais nesta zona. Portanto, isto é os deslocamentos da abóbada. E, portanto, nesta zona e ali naquela extremidade que ficou um bocadinho maior do que esta, é que estão os deslocamentos maiores. Aqui agora sim uma informação de armaduras e, portanto, cá estão os milímetros quadrados aqui representados, ok? Vejam aqui concentrações de armaduras nos limites das paredes resistentes, nos cantos das paredes resistentes, ok? Ali aquelas zonas, aqui também na cúpula, ok? Nesta zona, portanto, há aqui
situações interessantes de análise em termos de dimensionamento de armaduras. Ora bem, no Revit, portanto, a possibilidade depois de introduzir as restantes armaduras das lajes, das paredes resistentes, copiar armaduras, etc. Antes de irmos às conclusões, vamos então verificar se o Revit já está aberto, já está aqui aberto. E, portanto, eu poderia abrir um modelo que eu tenho aqui guardado, um template que eu tenho aqui guardado no Tricalc. Se não me engano, está guardado aqui em vários. E é este modelo que aqui está. Vou abri-lo e vou importar para aqui os fecheiros GTCX que nós vimos há pouco. Ele iria demorar tempo. Eu vou só aqui exemplificar como é que isso seria feito. Seria vir aqui a BIM Connect, importar e escolher o fecheiro GTCX. Eu só quero a geometria, não quero os resultados e as armaduras. E, portanto, iria selecionar então em estruturas Tricalc o webinário que aqui está. Ok? E, portanto, iria passar a ter aqui visível a informação desse elemento. Eu vou deixá-lo aqui a trabalhar. Espero que o computador, mais uma vez, aguente toda esta informação. E se formos ao Advanced Design, cá continuamos com o modelo aqui estrutural aberto e podíamos passar para a fase de cálculo, analisar os resultados do comportamento também da estrutura. Cá está a modelação, a discretização por elementos finitos dentro do Advanced Design e também o dimensionamento desse mesmo modelo. Ok? Portanto, de uma forma muito rápida, fizemos aqui um modelo bastante grande, bastante com algum nível de complexidade. Ok? Se nós voltarmos aqui atrás para recordarmos do que é que estamos a fazer, estamos a falar de um modelo bastante grande e ficou aqui demonstrado sem rede, trabalhando sem rede, a estabilidade do programa Tricalc, a versatilidade, a produtividade, a capacidade de analisar o comportamento da estrutura e a capacidade de gerar desenhos e modelos tridimensionais com armadura com uma produtividade fantástica e uma segurança fantástica, tudo num único software e num único modelo. Depois, para as situações mais específicas que o Tricalc não suporta, como aquela abóbada, o Advanced Design complementa essa situação. Ora bem, agora sim, avançando para as conclusões, porque o tempo foge com uma rapidez incrível. Vamos então aqui só falar aquilo que eu já acabei por dizer, uma solução integrada com maior número de tipologias. Vimos aqui isso tudo em tempo real, em funcionamento, sem rede, como é que se pode trabalhar com o Tricalc, com estabilidade, com segurança, tudo de forma integrada, com as tipologias estruturais. Aqui até nem explorámos muitas, explorámos 8, 9, 10 tipologias estruturais, não mais do que isso, e ter os resultados finais do nosso modelo. De referir só, para terminar também, vou-me lembrando aos poucos e poucos daquilo que está pendente de mostrar, que se eu for à cota 350 e pedir os desenhos, ok, eu tenho a possibilidade, vou aqui desativar uma série de opções de representação de armaduras que aqui estão e que não fazem falta neste momento absolutamente nenhuma, só estão aqui a complicar. Vamos aqui desativar a visualização e vamos calcular novamente esta cota, que é a cota 355, calcular novamente o desenho com o detalhamento dos blocos da Cobiax. Ok? E portanto aqui está a representação dos blocos da Cobiax, das zonas maciçadas, do maciçamento que nós fizemos, aquele maciçamento grande com as armaduras. Estão aqui muitas armaduras ativadas em simultâneo, haveria que filtrar esta informação. Ok? Temos aqui a possibilidade de filtrar essa informação. Estão as armaduras nas duas direções, estão as armaduras dos reforços, estão as dos estribos, as dos ábacos, as do esponsoamento, tudo junto. E portanto nós podíamos vir desativar aqui a informação e tornar os desenhos muito mais legíveis. Ok? Portanto, reparem que não tem nada a ver. A numeração das barras e dos nós também podiam sair daqui. O nome da secção também, em vez de ter ali o botão, podia ser só indicação de 25 por 30. Okay? Portanto, todas as informações podem aqui vir e ser personalizadas. Mas vejam, portanto, porque é que eu me preocupei com os posicionamentos para aproveitar os desenhos, porque aproveita-se muito dos desenhos de armaduras do Tricalc. Estes pontos vermelhos que aqui estão são as zonas onde o transverso
nesta laje Cobiax não está a comprovar e, portanto, eu teria que aumentar as zonas de maciçamento nestas zonas ou mudar então as opções de armadura ou as características da laje. Okay? Portanto, tudo que aparece aqui a vermelho são situações pontuais, localizadas de incumprimento, creio que ao esforço transverso, que é o habitual nesta situação. Se fôssemos para outros pisos, portanto, estamos na cota 350, somos para a cota 650, não tinha laje, para a cota 800, vamos aqui pedir a visualização da cota 800, cá teríamos a laje maciça com a sua armadura. Neste caso, nem sequer tem reforço, é só fio de 12 afastado de 20, que aqui está colocado numa direção e depois podemos colocar na outra. Aqui uma opção que está desativada a mais, é esta que aqui está, ok, para ativarmos aqui a visualização completa dos elementos. Tudo isto era possível de distribuir para folhas de projeto com distribuição automática dos desenhos para folhas de projeto com legendas, etc. Vejam outros webinários, não temos tempo aqui para mais, ok? Vou só, no Revit ainda está a trabalhar, portanto ainda vai demorar, não vou conseguir mostrar-vos, portanto vou ficar só com a imagem que vimos há pouco do modelo tridimensional e que é possível enviar o modelo com as armaduras para o Revit e essas armaduras são armaduras nativas de Revit. Muito bem. Obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se às vezes falei depressa demais, mas tem que ser para poder-vos mostrar o maior conteúdo nestas 2 horas que tínhamos disponível. Um até breve e uma boa semana para todos. Obrigado.